Era para ser mais um dia comum. Felca estava nas ruas de São Paulo, gravando mais um episódio do seu quadro sobre empatia e solidariedade. A ideia era simples: sair com sua equipe, conversar com desconhecidos e compartilhar gestos de gentileza. Mas ele não imaginava que aquele dia mudaria a vida de uma pessoa, e a dele também. Enquanto caminhava por uma rua movimentada do centro da cidade, entre buzinas, barulho de trânsito e passos apressados, algo chamou sua atenção. Um carro estacionado de forma discreta, quase despercebido. Não era apenas mais um carro antigo. Havia cobertores no banco traseiro, garrafas de água vazias no chão e, o mais surpreendente, 2 pares de olhinhos curiosos olhando pela janela embaçada. Felca parou. Olhou mais atentamente. Dentro do carro, uma mulher com cerca de 30 e poucos anos tentava distrair 2 crianças, provavelmente seus filhos, com um pedaço de papel e caneta. Não estavam ali por acaso. Aquilo, claramente, era o lar deles. Em silêncio, ele se aproximou, respirou fundo e então decidiu conversar com ela. A mulher se chamava Amanda. Ela era professora da rede pública, formada em letras, e até alguns meses atrás tinha uma casa simples alugada em um bairro afastado da cidade. Mas a vida, como acontece com muitos, decidiu testá-la de formas que ninguém poderia prever. Amanda contou que havia perdido o marido para um infarto fulminante no início do ano. Ele era o único provedor da casa enquanto ela se dedicava aos filhos pequenos e trabalhava meio período na escola do bairro. Sem ele, a renda sumiu, e logo vieram as contas, o aluguel atrasado, os cortes de serviços essenciais. Em poucos meses, Amanda e seus filhos foram despejados. Ela tentou abrigo em casas de amigos, mas ninguém conseguiu acolhê-los por muito tempo. Com o dinheiro que restava, comprou um carro usado. E desde então, aquele carro se tornou o único teto da família. Felca escutava tudo com um silêncio profundo. De tempos em tempos olhava para as crianças que pareciam entender mais da situação do que qualquer um gostaria que entendessem naquela idade. O menino mais velho, de apenas 7 anos, brincava com um carrinho quebrado. A caçula, de 5, observava o movimento da rua com um olhar calado e maduro demais para sua idade. Amanda não pedia dinheiro, não estendia a mão. Ela apenas contava sua história, como quem desabafa com alguém que, por um acaso do destino, decidiu parar e escutar. Felca perguntou: "Você tem comido bem?" Amanda sorriu com tristeza. "A gente faz o que dá. Como professora, aprendi a dividir, até a fome." Foi naquele instante que algo mudou no olhar de Felca. Ele sabia que precisava fazer algo mais do que apenas ouvir. Sem avisar Amanda, Felca pediu licença e se afastou. Caminhou até a equipe e pediu para desligarem as câmeras por alguns minutos. Aquilo não era um conteúdo, era uma missão. Ele entrou em um mercado próximo e comprou de tudo: arroz, feijão, enlatados, leite em pó, frutas, pão, papel higiênico, fraldas. Em seguida, foi até uma loja de roupas e comprou um kit completo para cada criança. Roupas, sapatos e até um brinquedo novo para cada um. Em menos de 30 minutos, ele voltou com os braços cheios de sacolas. Amanda ficou em choque. Ela não sabia o que dizer. Os olhos dela se encheram de lágrimas antes mesmo de abrir a primeira sacola. "Por que você está fazendo isso?" Ela perguntou, visivelmente emocionada. "Porque você não merece estar onde está. Você não desistiu. Você está resistindo. E isso já é mais do que muita gente conseguiria", respondeu Felca, com os olhos também marejados. Mas ele não parou por aí. Pegou seu celular, abriu uma live em seu perfil e contou a história de Amanda. Falou sobre como conheceu aquela mãe lutadora, professora, sem teto, e pediu que seus seguidores ajudassem com o que pudessem. Em minutos, milhares de pessoas estavam assistindo. E o mais surpreendente, em menos de 1 hora, a vaquinha virtual que ele criou já tinha arrecadado o suficiente para Amanda pagar 3 meses de aluguel, comida e ainda recomeçar com dignidade. Amanda chorava em silêncio. Não era apenas por receber ajuda, mas por finalmente sentir que alguém via sua dor, que alguém se importava, que pela primeira vez em muito tempo, ela não estava invisível. Felca segurou as mãos dela e disse com sinceridade: "Você não está sozinha. Eu acredito em você.
E milhares de pessoas acreditam também. Nos dias que seguiram aquele encontro improvável, a história de Amanda viralizou nas redes sociais. O vídeo de Felca, onde ele conversava com ela e mostrava suas condições de vida, ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de 48 horas. Os comentários explodiram. Eram milhares de pessoas oferecendo ajuda, mandando palavras de apoio, perguntando como poderiam contribuir. A vaquinha online, que começou como um gesto de solidariedade, rapidamente superou todas as expectativas. A meta inicial era de R$5.000, apenas o suficiente para que Amanda conseguisse alugar um pequeno apartamento, comprar alimentos e roupas básicas para os filhos. Mas a solidariedade das pessoas foi além. Em 3 dias, mais de R$120.000 haviam sido doados. Felca, atônito com o impacto que aquela história causou, decidiu visitar Amanda novamente. Dessa vez, não era para filmar mais um quadro. Era para testemunhar o começo de uma nova vida. A equipe de Felca a encontrou em um local completamente diferente daquele onde ela havia sido vista pela primeira vez. Amanda agora morava em um pequeno apartamento de 2 quartos, em um bairro simples e tranquilo. As paredes estavam limpas, havia cortinas nas janelas, uma geladeira recém-comprada na cozinha e brinquedos espalhados pelo chão da sala. Os filhos de Amanda estavam sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, eles brincavam em segurança. O menino, que antes se distraía com um carrinho quebrado dentro de um carro estacionado, agora empurrava um caminhão de brinquedo pelo corredor do novo lar. A menina, antes calada e com um olhar distante, ria enquanto abraçava uma boneca nova. Amanda os observava com os olhos marejados. Quando viu Felca entrando pela porta, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela o abraçou com força, demoradamente, em silêncio. Um abraço carregado de gratidão, emoção e, acima de tudo, alívio. "Eu não sei como te agradecer", ela disse com a voz embargada. "Não é só o dinheiro. Foi o fato de alguém ter parado para me ouvir, para me enxergar. Eu me sentia invisível. Hoje eu me sinto humana de novo." Felca, emocionado, apenas respondeu: "Você sempre foi. O mundo é que estava cego." A reviravolta não parava por aí. Amanda havia usado parte do dinheiro para comprar uma impressora, livros e uma pequena mesa de estudos. Começou a oferecer aulas particulares de reforço escolar para crianças da comunidade. Em poucos dias, ela já atendia 7 alunos. O talento como educadora, sufocado pela dureza da vida, agora florescia outra vez. O que era apenas uma ajuda emergencial se transformava, diante dos olhos de todos, em um verdadeiro recomeço. A história de Amanda deixava de ser apenas sobre sobrevivência. Passava a ser uma história de esperança, reconstrução e transformação. Felca gravou um segundo vídeo, agora com Amanda no novo lar, contando sua história novamente, mas dessa vez com um sorriso leve no rosto. O vídeo também viralizou. Milhares de pessoas se emocionaram com a reviravolta. Alguns comentavam: "Essa história restaurou minha fé na humanidade." Outros diziam: "A prova viva de que o bem ainda existe." Não era só a vida de Amanda que havia mudado. Era a forma como as pessoas viam o mundo à sua volta. A história dela passou a representar algo maior. Uma lembrança de que, mesmo em meio à correria do cotidiano, há vidas esperando para serem notadas. Por mais que o mundo estivesse aplaudindo a reviravolta de Amanda, nem todos viam a mudança com os mesmos olhos. No bairro onde ela havia se mudado, começaram a surgir cochichos. Algumas pessoas diziam que ela estava se aproveitando da situação, que não merecia tanto, que existem pessoas piores por aí e ninguém as ajuda. Foi num mercadinho local que Amanda ouviu, pela primeira vez, algo que doeu mais do que as noites frias dentro de um carro. Uma mulher, ao vê-la comprando leite em pó para os filhos, murmurou em tom alto o suficiente para ser ouvido: "É, né? Fácil ser pobre assim quando tem famoso que banca." Amanda sentiu seu rosto queimar. Não era vergonha, era frustração, dor, injustiça. Ela deixou as compras no caixa, saiu do local e chorou dentro do carro por alguns minutos. Era como se, mais uma vez, tivesse que provar que sua dor era legítima, que sua luta era real. Ao saber do ocorrido, Felca reagiu como sempre fez, com empatia e firmeza. Em uma nova publicação nas redes sociais, ele disse:
Não é porque alguém recebeu ajuda que sua dor deixa de existir. Não é porque uma história foi ouvida que outras histórias são menos importantes. A solidariedade não é um prêmio. É um ato humano. Amanda não pediu fama. Ela não buscou holofotes. Ela buscou dignidade para os filhos. E agora que tem, merece respeito. A postagem teve mais de 200 mil compartilhamentos. Pessoas começaram a postar suas próprias histórias de recomeço, defendendo Amanda com unhas e dentes. O apoio era esmagador, mas, acima de tudo, necessário. Amanda, encorajada, voltou ao mercadinho dias depois, de cabeça erguida e com os filhos ao lado. Quando a atendente a reconheceu, disse em voz baixa: "A senhora é inspiração para muita gente. Obrigada por não desistir." O tempo passou. Algumas semanas se tornaram meses. E Amanda construiu mais do que um lar. Ela construiu propósito. As aulas particulares começaram a crescer. Pais da vizinhança passaram a indicá-la para outros. Em pouco tempo, ela estruturou um pequeno espaço com carteiras doadas, uma lousa improvisada e um cronograma de reforço pedagógico. Era, em essência, uma escola informal, mas com alma de gigante. Felca voltou para visitá-la. Dessa vez, ele não estava mais ali como herói. Estava como testemunha da força de uma mulher que transformou dor em missão. Ele a encontrou no quintal da casa, ensinando matemática para 4 crianças. Com voz firme e didática, explicava contas de multiplicação com tampinhas de garrafa. Quando terminou a aula, as crianças a aplaudiram. Amanda sorriu. E então, olhando para Felca, disse: "Você me deu a chance. O resto fui eu quem construiu. Não foi sorte, foi luta. Mas sem você, talvez eu ainda estivesse naquele carro, acreditando que o mundo havia me esquecido." Felca respondeu: "O mundo não te esqueceu. Ele só estava esperando alguém te lembrar do seu valor." No final do vídeo, Amanda aparece escrevendo uma frase no quadro branco improvisado: "A esperança é o único teto que ninguém pode tirar." Essa frase virou estampa de camiseta, post viral, mensagem de campanha. E para muitos, virou um mantra de vida. A história de Amanda não é só sobre o que Felca fez. É sobre o que ela fez com aquilo que recebeu. É sobre como, com apoio, dignidade e fé, vidas invisíveis podem se tornar inspiração para milhões. Câmera mostra Amanda fechando o caderno de uma de suas alunas, sorrindo ao ver o progresso. As crianças a abraçam. A luz do entardecer entra pela janela simples da sala de aula improvisada, iluminando rostos que agora carregam algo que não se via no início dessa história: esperança. Corte para Felca, em plano fechado. Ele está emocionado, mas firme. Fala diretamente para a câmera. Felca fala para encerramento: "Você viu até aqui o que uma simples atitude de empatia pode causar. Uma mãe que estava invisível, vivendo dentro de um carro, hoje é uma professora ativa, uma mulher forte, um exemplo para a comunidade e para o Brasil inteiro." Mas essa história vai além da Amanda. Ela é o retrato de milhares de pessoas que estão apenas esperando uma chance, uma escuta, um olhar. E eu te pergunto agora: você acredita que um gesto pode transformar vidas? Se acredita, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. E se essa história te tocou, deixa aqui nos comentários: "Eu acredito na bondade." Eu vou ler cada um. E mais, comenta aí: você já ajudou alguém ou foi ajudado de forma inesperada? Eu quero ouvir a sua história. A Amanda recomeçou. E talvez hoje seja o dia de alguém recomeçar por sua causa também. Escreve aqui nos comentários: "A esperança é o único teto que ninguém pode tirar." Vamos espalhar essa mensagem. Se você é novo por aqui, esse canal existe para contar histórias que nos lembram do que é ser humano. Então se inscreve e ativa o sininho. Toda semana, uma nova história que vai tocar seu coração.